recordo uma infância feliz, desde logo, uma infância feliz, com uma família estruturada, com muitos amigos e bons amigos, e sobretudo com, enfim, recordações de afetos, de amizade, que acho que é também muito importante e será talvez das coisas mais importantes na nossa vida portanto, com uma certa, digamos, felicidade que eu, felizmente, pude vivenciar na minha infância. Aquilo que eu guardo de melhor é, de alguma forma, a disponibilidade das pessoas, que era muito diferente do que é agora, numa altura em que eu era jovem, e sobretudo guardo muito o outro aspecto muito importante, que é a ausência de responsabilidade, porque eu acho que é o melhor que se pode ter na infância, é ter, digamos, é ser livre, é ser capaz enfim, de alguma forma libertar um pouco também aquilo que são as suas vontades e os seus desejos e os seus anseios, de uma forma completamente aberta, sem, digamos, qualquer tipo de responsabilidades ou enfim, limitações que, infelizmente, hoje são aquelas que norteiam muito a minha vida, mas das quais não me arrependo, naturalmente. Tive uma infância também marcada, e talvez por isso seja médico, talvez por isso seja pneumologista, muito marcada se calhar pela genética, não sei, mas também pelo ambiente, porque o meu pai era médico, um médico com bastante sucesso e um académico também ilustre, quem me ouvirá seguramente me acompanhará nessa perspectiva, e portanto eu também vivi um pouco ligado àquilo que era o espírito de missão do médico, aquilo que era também uma certa, de alguma forma, a compensação que é oferecer o melhor para os outros e o reconhecimento também que isso, de alguma forma, junto dos doentes e das suas famílias insere, portanto eu cresci um pouco nessa perspectiva, quer dizer, porque o meu pai tinha uma dedicação enorme ao trabalho, tinha uma clínica, digamos, de muito sucesso e volume, além de ser uma pessoa, de facto, da ciência também e um belíssimo pedagogo, foi meu professor, e uma pessoa dedicada também, portanto, à promoção da investigação, teve inúmeras iniciativas nessa matéria. Portanto, eu cresci um pouco, de alguma forma, com este ambiente. Sou o último dos 3 filhos e o único que foi para a medicina. A minha irmã foi professora universitária, também aqui, já se aposentou, uma pessoa relevante na área da literatura, sobretudo da literatura francesa. Foi até candidata a reitora, foi a primeira candidata a reitora da Universidade de Coimbra, e que, aliás, perdeu em eleições por uma margem muito diminuta, porque não tenho a mínima dúvida. Aliás, o meu pai já tinha perdido também as eleições para reitor, no princípio dos anos 80. O meu pai perdeu as eleições para reitor numa segunda volta, em que foi com a pessoa que depois foi o reitor mais longo da história da Universidade de Coimbra, o professor Rui Alarcão. O meu irmão, que foi professor de Direito, não em Coimbra, mas em diversas escolas, desde o ISCTE, a Universidade de Lusíada, e depois foi juiz do Tribunal Europeu, portanto, até ao final da sua vida. Enfim, teve além de professor também no Centro de Estudos Judiciários em Lisboa, foi também uma pessoa com uma carreira, digamos, muito relevante. E, portanto, todos se calhar sentíamos um pouco esse estigma, mas eu senti mais por ser da área, muito mais por ser da área. E, sobretudo, devo dizer-lhe, durante algum tempo tive essa noção, que as pessoas, enfim, desconfiavam de mim, no sentido em que olhavam para mim não como eu próprio, mas como apenas filho de quem sou, era e de quem tenho muito orgulho em ser, naturalmente. Tendo havido já 2 pessoas com o apelido de Rebalo Cordeiro a ter perdido eleições, podia-se dizer que não há 2 sem 3, ou podia-se dizer que a terceira é de vez.
E, portanto, há ditados populares que serviriam para tudo. Essa é uma boa questão. É uma pergunta de resposta difícil, sobretudo porque, por causa da minha idade. O nosso magnífico reitor foi reeleito esta semana, precisamente para um segundo mandato, e bem, e muito bem, e tenho aliás, posso dizê-lo, julgo que posso dizê-lo, amizade neste momento com o professor Amílcar Falcão, e uma relação estreitíssima. Julgo que a relação entre a Faculdade de Medicina e a Reitoria da Universidade de Coimbra não podia ser melhor neste momento, e portanto só lhe desejo a ele um excelente segundo mandato, e que o leve, de facto, que nos conduza à Universidade de Coimbra para, naturalmente, para o lugar que ambicionamos e que merecemos. Infelizmente o meu irmão faleceu o ano passado, com uma doença terrível, enfim, que acabou por vitimá-lo muito cedo, tinha 66 anos, infelizmente, quando partiu, e isso também foi muito doloroso, foi um momento muito doloroso em maio do ano passado, para mim, para a minha mãe, que é viva, tem 92 anos, e poucos dias antes de fazer 92 anos, precisamente, viu o filho partir, mas guardo, portanto, e como compreenderá, eu olho para um irmão que tem mais de 3 anos do mesmo sexo como mais do que um irmão, alguém que ensina, que também que partilha, que orienta, e portanto foi também uma perda muito significativa. Mas a nossa infância foi muito feliz. Olha, os nossos pais gostavam muito de viajar e faziam sempre tinham um gosto sempre em preparar viagens bem organizadas, e nessas viagens envolviam sempre muita cultura e muita, enfim, eu recordo-me, quer dizer, eu conheci os melhores museus da Europa, e não apenas nessas viagens, assistia a óperas nas melhores salas de óperas na Europa, que de facto com viagens muito bem organizadas, sobretudo pelo meu pai, portanto fizeram-nos beber essa, digamos, essa cultura do gosto da viagem e de absorver, digamos, diferentes culturas, diferentes perspectivas de vida, sobretudo também o gosto pela arte, o gosto pelas emoções, pelas sensações, pelas diferentes sensibilidades artísticas, nomeadamente, que eu acho que mantive, e que de alguma forma continuam também de alguma forma a conduzir-me perspectivas diferentes, de gostar de ler, de gostar de ter um hobby muito, enfim, diria eu, relevante, que é gostar de cinema, por exemplo, e apreciar, digamos, a arte em diversas perspectivas, nomeadamente neste momento mais até a arte contemporânea. Aqui em Coimbra havia muito esta ligação do nosso clube do coração, a Académica de Coimbra, à universidade, os estudantes, como se chamam, e eu cresci um pouco nessa ideia do médico futebolista, e portanto era sempre que me perguntavam, e eu queria ser, claro, eu sou sócio da Académica há mais de 60 anos, está a ver? E portanto essa vivência também para nós todos, para o meu pai, para mim e para o meu irmão, era muito relevante, e essa sempre foi enfim, uma ideia que eu tive, e algo que eu expressava quando me perguntavam o que é que eu queria ser. De facto, também me apaixonava um pouco aquilo que era a dedicação e até também de alguma forma o retorno de promover e de fazer, digamos, promover a saúde, e de alguma forma criar, digamos, bem-estar para as outras pessoas, e sobretudo também a dedicação até em termos de estudo, de reflexão, de investigação, que eu via o meu pai fazer permanentemente, enfim, permanentemente encerrado no escritório, de alguma forma, enfim, fascinou-me, e conduziu-me também a esta, não apenas
à carreira médica, mas depois também à carreira universitária. Era uma herança pesada, porque eram, enfim, outros tempos também, a cidade mais pequena, não é muito grande ainda, mas comunidade, as pessoas conhecem-se bastante umas às outras. Era uma pessoa, de facto, muitíssimo conhecida nesta área bom, por um lado, foi ótimo ter sido seu aluno, porque foi um excelente pedagogo e era uma pessoa que levava para as aulas. Eu fui aluno de duas disciplinas, como se chamava antigamente, a Patologia Geral e a Pneumologia, o meu pai levava muito para as aulas assuntos diferentes daqueles, ou assuntos laterais àqueles que estavam a ser discutidos, quer dizer, assuntos de conhecimento geral, mas que de alguma forma se integravam com aquilo que, com a matéria, digamos, que estava para ser lecionada nessa aula. E, portanto, promovia também um bocadinho a curiosidade. Portanto, foi bom ser seu aluno, como é evidente. Foi difícil, devo dizer, foi difícil. E sobretudo, foi difícil porque muita gente, muitas pessoas, se calhar olhavam para mim, não olhando para uma pessoa que se chamava, ou que se chama Carlos, não é? Mas sim para o filho de fulano. Eu não tenho a mínima dúvida. E eu tive, eu não digo algum prejuízo, mas tive esse estigma que talvez até me possa ter prejudicado, não sei. Tive esse estigma durante bastante tempo e de alguma forma ainda o tenho hoje. Enfim, os tempos são outros. No liceu fui sempre muito bom aluno, mas um bocadinho rebelde também, mas bom aluno. Fui sempre um dos melhores alunos da turma, cheguei a ser o melhor em alguns períodos, mas não deixei nunca de ser rebelde. E veja que o 25 de Abril apanhou-me precisamente nessa fase, no antigo sexto ano, e pronto, e a rebeldia ainda de alguma forma, se exponenciou mais e, portanto, no bom sentido, contaminou, digamos, a minha vivência. Foi um momento, de facto, de explosão, de liberdade, de facilidades, enfim, até de alguma libertação, enfim, intelectual, cultural, etc., que, de facto, para quem tinha naturalmente a idade que eu tinha nessa altura, portanto 16 anos, foi de facto uma mudança muito significativa, mas boa, porque trouxe muitas coisas boas. Difícil no princípio, mas trouxe muitas coisas boas. Infelizmente houve uma geração, até de que eu de alguma forma faço parte, que sofreu um bocado com muitas coisas que também aconteceram com essa libertação, digamos, às vezes excessiva, não é? Houve muita turbulência geracional, mas felizmente eu, enfim, aqui estou para lhe contar a história. Eu nunca tive uma enorme vivência académica. Os meus dois irmãos, especialmente com mais de 3 e 4 anos, passaram na universidade sempre em luto académico. Portanto, sem tradições, não existiam tradições. O cortejo da queima das fitas só regressou quando eu estava no terceiro ano da faculdade. E esse é um aspecto, portanto, eu não tive nunca muito essa vivência. Eu assistia a duas finais da Taça de Portugal no estádio do Jamor, um Académica Benfica e uma Académica Setúbal. Perdemos ambas, infelizmente, com prolongamentos longos, um deles no Setúbal, foi o jogo mais longo, segundo sei, da história do futebol português, e foi em pleno luto académico. Portanto, um deles, os estudantes, que eram os atletas, não é? Entraram de capa fechada, portanto, em luto, e foi, aliás, houve manifestações eu era jovem, naturalmente, bastante, houve manifestações no estádio, também no público, precisamente, com tarjas e manifestações relativamente enfim, no fundo era, de alguma forma, uma oposição, uma forma de oposição através de luta estudantil ao antigo regime. Enfim, infelizmente isso não nos conduziu à vitória, nem contra o Benfica, onde jogava o Eusébio, nem contra o Vitória de Setúbal, que tinha uma equipa também muito boa. Nós tínhamos uma equipa fantástica, mas tive a felicidade de, em 2012, ver
já que falamos nisto, a Académica ganhar ao Sporting, precisamente, a final da Taça de Portugal no Jamor, onde também fui assistir. Portanto, eu já fui a 3 finais da Taça da Académica. Não há muitos clubes, apesar de estarmos na terceira divisão neste momento, não há muitos clubes na terceira divisão, seguramente, que possam gabar-se disso. E eu acho que tive tempo para tudo. Tive tempo para me preparar, para estudar, para fazer a vida de estudante, mas também tive tempo para dar asas a outras vontades, enfim, a outras necessidades, àquilo que a imaginação dessas idades também permite, à vida, digamos, em comunidade, às amizades, a tudo. Eu julgo que, enfim, não me arrependo de nada, mas sobretudo julgo que diria que fosse genuíno. Eu acho que o mais importante é as pessoas serem genuínas, portanto, fazerem aquilo que têm que fazer por vontade própria. Eu acho que o mais importante é a pessoa fazer as coisas com alegria, com felicidade e com humor. Julgo que é muito importante também encararmos a vida nessa perspectiva de alguma forma menos sisuda e menos formal, mas sempre na perspectiva, obviamente, do crescimento e da consolidação do conhecimento aos mais diversos níveis, com humor. Tento, de facto, ter tempo. Nenhuma das minhas filhas vive em casa já, mas ainda mais uma razão, portanto, vivo só com a minha mulher. Portanto, tenho muitas vezes a noção de que não tenho o compromisso suficiente que deveria ter, com sinceridade, porque eu, por exemplo, acho há há um aspecto que é muito interessante, que é, e esta vivência na sociedade europeia tem mostrado isso. Nós, na sociedade europeia, não temos agendamentos ao fim de semana. As pessoas do norte da Europa têm se for aos países escandinavos, quer dizer, o fim de semana é de alguma forma sagrado. Claro que há congressos, muitas vezes reuniões que têm que acontecer, mas o fim de semana é da família. Mas também não é isso que nos retira, digamos, a capacidade de estarmos juntos e de nos entendermos, como é evidente, mas reconheço e devo-lhe dizer, espero que no final deste ano de presidência da Sociedade Europeia eu possa ter um compromisso diferente, porque este ano é um ano muito pesado. Até porque também faço atividade clínica, tive algumas responsabilidades no serviço privado. Ainda para mais, temos a única filha que continua a viver em Coimbra, não vive connosco, mas é interna de ginecologia e obstetrícia e, portanto, então quando estamos os três à mesa, naturalmente que medicina muitas vezes está presente. Circulava pelas aulas, e eu também dei aulas de práticas, sobretudo, e conhecia, é verdade, conhecia nos corredores do hospital e da faculdade, já há uns anos esta parte, portanto, ainda nos finais dos anos 80, e depois, enfim, casámos-nos e tivemos duas filhas, uma que já vai fazer 31 anos e que é advogada já há uns 7 anos e tal em Lisboa, e outra que é, como digo, interna de ginecologia e obstetrícia. Mas sim, foi através deste meio, olha, está a ver mais uma vez a importância da minha vivência hospitalar e universitária, até na minha vida pessoal e familiar. Se calhar devia ter aprendido a lição, mas se calhar não aprendi, porque de facto o pai tinha uma dedicação, mas nunca, apesar de tudo, deixou de ter tempo para nós, nunca deixou de ter, como digo, organizar viagens, de promover, enfim, e o gosto de estar connosco, sempre que tinha essa hipótese, em férias e tudo, mas de facto tinha uma dedicação plena e, portanto, tinha também com a sua dedicação à faculdade e ao hospital, obviamente, uma carga laboral enorme que se prolongava para o fim de semana, mais uma vez, se prolongava com muita frequência para o fim de semana. Eu tenho dificuldade em ter um fim de semana, e isso ficou-me um bocado, em ter um fim de semana em que não tenha alguma coisa que fazer. Quando tenho é de facto enfim, uma satisfação grande, mas acredito que haja também aqui um pouco de adição. Os meus alunos veem-me numa circunstância em que, enfim, sobretudo tento transmitir-lhes aquilo que é
melhor do conhecimento pneumológico e aquilo, como eu lhe disse também, que vai também ao que deve ir para além do conhecimento pneumológico. Portanto, eu espero que eles olhem para mim como alguém que tenta, digamos, transmitir informação de uma forma não tão focada, mas eventualmente mais abrangente e com humor, porque eu também tento sempre levar para as aulas essa característica, espero que consiga, por um lado. Eu espero que os meus doentes vejam sobretudo em mim alguém em quem podem confiar. Eu acho que isso é o mais importante, quer dizer, a relação de confiança do médico com o doente, julgo que é o melhor que uma relação médico-doente pode ter. Isso vem muito da capacidade, da empatia, da forma como, da entrega, do compromisso, da disponibilidade, porque são as pessoas que estão ali à frente e que precisam de nós e que dependem de nós. Portanto, eu espero que as pessoas, que os meus doentes me possam ver como alguém que tem em quem têm confiança. E olha, isso com o meu pai era muito visível. As pessoas ficaram com uma sensação de perda muito grande quando o meu pai deixou de fazer clínica, porque e muitas delas tinha, e muitos mais agora menos, mas ainda tenho alguns doentes que eram doentes do meu pai, e que de facto sentiam que tinham ali e muitas vezes iam à consulta para conversar, mas tinham ali de facto até um conselheiro, até um amigo, e muito mais do que o pneumologista ou o internista, que o meu pai fazia medicina interna também na sua consulta. E portanto eu espero que os doentes tenham sobretudo, é isso que eu desejo, esse nível de confiança em mim e que eu não defraude esse nível de confiança. E depois, finalmente, os meus amigos, que eu agora vou ser mais comedido, porque, enfim, espero que entendam que, enfim, que a dose de loucura seja, apesar de tudo, a suficiente e não exagerada, mas a necessária também para a promoção das boas amizades. Os meus ténis vão sempre para onde eu vou, sempre, e posso não os usar às vezes, porque, sei lá, porque o hotel não tem um ginásio onde os possa fazer e a parte envolvente não se, enfim, tem alguns condicionamentos, mas a atividade física é muito importante e eu gosto de correr, continuo a gostar de correr, andar também, a minha mulher gosta muito de andar, gosto muito de cinema, gosto muito de ler também e cada vez tenho menos tempo para ler e esse é um dos aspectos que eu lamento e que eu desejo que volte o mais rápido possível. Eu neste momento sinto com sinceridade que tenho alguma menor disponibilidade, sobretudo até para refletir. Isso é algo que me assusta um pouco, porque, enfim, de tarefa em tarefa, de obrigação em obrigação, de atividade em atividade, cada vez mais sinto que sou um homo faber e não um homo sapiens. Espero que seja o mais sapiens possível, mas apesar de tudo, sinto que me falta muito tempo de reflexão, porque é muito mais o fazer, o executar, do que propriamente o refletir. E isso acho que acho que marca um pouco a diferença dos tempos atuais para os tempos antigos. Gosto muito e sobretudo também sempre que consigo, e felizmente consigo algumas vezes com a minha mulher, ir a sítios agradáveis, fazer uma boa refeição. Gosto, devo lhe dizer, sinto-me bem à mesa e tenho felizmente essa comunhão com a minha mulher e portanto uma boa refeição, enfim, descobrindo locais novos e pode ser algo que de facto me ocupa muito positivamente no fim de semana e sobretudo isto, quer dizer, eu gosto, não tenho tempo neste momento, mas eu gostaria de ter tempo, por exemplo, para escrever e espero vir a ter, quando tiver mais disponibilidade, não sei quando, mas para até escrever, não apenas enfim, aquilo que possa ser ainda estar relacionado com a minha vida profissional, mas também para além da minha vida profissional e, portanto, eu gostaria de ter tempo, tenho algumas ideias, e gostaria de ter tempo para desenvolver 3
digamos, três possibilidades na escrita. Eu escrevia muito poesia quando era mais jovem, quando era jovem mesmo, não era mais, quando era jovem, escrevia muito poesia, que nunca divulguei, nunca publiquei, tenho isso tudo guardado, mas nunca o divulguei, não sei, por inibição, talvez. Tenho, digamos, até volumes significativos de escritos nos anos 70, 80, sobretudo mais 70 até, portanto, naquele período significativamente interessante e, portanto, eu espero ter tempo também para alguma forma arrumar ideias a esse nível, e ficção, porque não? Também julgo que pode ser interessante, mas há uma área médica que ainda me vai interessar, mas olha, espero ter, enfim, tempo sobretudo para ter saúde, e eu acho que isso é o mais importante, quer dizer, aquilo que eu desejo é promover a saúde, por isso a atividade física para mim é muito importante. Gostava de ter mais tempo para esses fins de semana e sobretudo até porque neste momento eu tenho que viajar muito, por obrigação. Mas viajar por obrigação não é, apesar de tudo, a mesma coisa que viajar. Cada vez tenho mais a sensação de que vou aos sítios sem os conhecer e sem usufruir e sem tirar partido disso. Isso, enfim, desgosta-me. Gosto muito de Portugal. Portugal tem coisas verdadeiramente insuperáveis, tem uma gastronomia deliciosa, tem um património cultural, enfim, um clima, as pessoas, paisagens tão diversas. Acho que Portugal é um país verdadeiramente fantástico. E gosto de viver em Coimbra. Gosto de viver em Coimbra porque tem qualidade de vida e tem proximidade proximidade de praia, proximidade de montanha, proximidade com ligação às cidades maiores, enfim, e portanto gosto de viver. Mas Itália é um país interessante. Eu julgo que Itália é um país que me enche bastante aos mais diversos níveis, a vivência, a cultura, a gastronomia também, as pessoas. É um país que eu elegeria. Tenho alguns países que eu não conheço, eu gosto muito, enfim, pode achar estranho, mas eu já lá fui 3 vezes e adoro a Índia pela diversidade, enfim, aos mais diversos níveis, muitas vezes infelizmente, mas é uma cidade, é um país de contrastes, mas de uma beleza brutal e também com um património fantástico, e é um país que a gastronomia é sempre importante. Gostava muito de ir à Islândia e conhecer, e algumas pessoas que conheço e que lá estiveram, de facto, dizem maravilhas desse país, e gostava muito de ir à Islândia, mas gosto muito da América do Sul. A América do Sul é fascinante. O Chile é um país brutal, o México também central, América Central, Sul, é um país brutal. Eu gosto muito da cultura daquilo que a América do Sul também nos oferece aos mais diversos níveis. Um Brasil, claro, o Brasil por maioria de razão, mas o Peru é um país também, enfim, fascinante aos mais diversos níveis. Gosto muito da América do Sul e, portanto, se eu tivesse que eleger um país para viver, eu acho que seria um país que, de alguma forma, reunisse, enfim, o melhor que há em Portugal, em Itália, na Escandinávia. Eu acho que a Escandinávia é uma zona, também a Dinamarca, adoro a Dinamarca. Não conheço a Noruega, está outro país que eu gostaria de conhecer, porque, enfim, é um país que julgo que poderá ser muito interessante. Mas esta diversidade que existe nestes países europeus, conjuntamente com alguma cultura da América do Sul e da Ásia, a Ásia é também fascinante.